David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Vamos falar agora um pouco sobre Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é uma data muito importante onde todo mundo vai ser julgado. Tudo que vai acontecer na vida da pessoa naquele próximo ano que vai entrar vai ser julgado. O dinheiro que ela vai ter, as posses que ela vai adquirir, se algo vai aumentar em suas posses, se o oposto vai diminuir sim em suas posses, né? Sua saúde como vai ser, se em absoluto a pessoa vai viver, porque que adianta se preocupar com tudo isso, né? Se a vida não for decretada. E existe, e existe um sentimento e uma introspecção que ela gira em torno disso, de nós estarmos recebendo sobre nós mesmos coisas boas, assuntos de mitzvah, o que é nossa obrigação de acordo com o que Deus mandou, e cada vez mais olhando para o que é um mau hábito de maneira nociva e tóxica e diminuindo isso. É como alguém que está com algum problema de saúde por conta da alimentação errada e vai no nutricionista, vai no médico e começa a fazer toda uma análise ali de tipos de alimento que está prejudicando a saúde. Aí tudo que vier no pacote, não comprar o que tiver todo tipo de glutamato monossódico, sal em excesso, açúcar em excesso, tipos de adoçantes das diferentes formas que são exagerados e fazem mal. E aí vai fazendo uma mitigação, uma remoção de tudo isso que é industrializado, que tem muitos conservantes, que vão só poluindo e contaminando o corpo. Aquilo vai sendo retirado e são alimentos viciantes. Eu não sei nem se pode ser chamado de alimento, mas são coisas comestíveis que prejudicam a saúde e são viciantes. Viciantes, é difícil se livrar do sal em excesso, do açúcar em excesso, do glutamato monossódico. É difícil se livrar disso. É muito tentador passar e ver um pacote de biscoito, né? E aí qual que é a ideia? É entender, através do médico, o alimento que não é alimento, o alimento que não alimenta, e entender o alimento que alimenta. Pegar coisas do solo, sim, frutos do solo, frutos da árvore, que você descasca para comer, não desempacota, grãos, produtos integrais, mesmo que não seja integral, mas só de estar optando pelo que é saudável. O Rambam também diz que tem que comer pouco, não só pegar o que é saudável em grande quantidade. O Rambam diz ainda que é melhor ruim em pouca quantidade do que bom e saudável em muita quantidade. Dá a dimensão pra gente do quão prejudicial é comer uma quantidade muito a mais do que o corpo necessita. E o nome desse tipo de comida, de alimentação é ahilagassá, que significa comer por desejo de comer e comer uma quantidade muito maior do que o corpo necessita. E isso é um paralelo, é uma exemplificação que a gente está se aprofundando para mostrar que, em paralelo a isso, também é o espiritual, que é a verdade em forma que a Torá nos ensina, que é exatamente a fala de maneira errada, falar com o outro de um jeito depreciativo, humilhar o outro por costume, debochar do outro, chamar o outro por um nome pejorativo, né? Ou porque ele é alto, ou porque ele é gordo, ou porque ele é magro, ou porque ele é bonito, ou porque ele é branco, ou branquelo, ou porque ele é preto, ou por qualquer característica que se reconhece naquele, ficam chamando daquele nome. Isso daí é algo terrível que a Torá nos ensina. Isso é o glutamato monossódico, isso é a sucralose, todo tipo de açúcar que tem aí, sabe? Tudo que tem de química, que pegam algo simples e transformam isso num produto viciante, né? Que o objetivo do mercado é viciar o consumidor, para que eles consigam vender cada vez mais. E aqui uma inclinação, ela utiliza do mesmo método, fazendo com que a pessoa fale mal do outro, citando esse exemplo do modo negativo, do modo errado de utilizar da faculdade, do poder da fala. Isso é algo nocivo. Isso é algo que polui a alma, só que o Yetzer Hara, uma inclinação, dá um prazer. Dá um prazer para aquele que fala, né? Tem aquela sensação dele ser
algo a mais, porque quando você fala depreciativamente do outro, então logo você se sente mais elevado. Que você rebaixou o outro, automaticamente você manteve sua posição. Ou então você fala de si mesmo como autoridade e rebaixando o outro. Tem como utilizar da fala de modo autoritário, né? Com autoridade, da maneira correta, mas deve-se estudar para isso. Assim como você vai no médico, se consulta e sabe exatamente como e quando e o que comer, desse mesmo modo, você vai para um sábio da Torá, você pega um estudo de Torá e você entende o modo de falar, o modo como falar, se precisar falar mais forte, quando falar. E tudo isso a gente vai aprendendo em estudos mais profundos, em cursos sobre a fala. O Hafetz Haim, ele escreveu livros e fez muito conteúdo em cima disso. Ele fez um Likut, ele fez um compilado dos livros da Torá dos nossos sábios de modo geral, sobre as faculdades da fala, sobre como falar, a maneira correta, a quantidade correta, e a gente está exemplificando, né, como se fosse uma gotinha no oceano, um exemplozinho simples que já abriu bastante, mas a gente pode pegar e se exemplificar para muitos outros poderes que o ser humano tem e quão ele deve ter cuidado em utilizar de cada um deles para que ele não faça o que Deus proibiu a Adão Arishon, o primeiro homem, que foi: eu construí todo esse mundo maravilhoso, eu só te peço uma coisa, não destrua ele. Como destruir? Com as faculdades do corpo. Com a fala, com a raiva, com a demonstração de raiva, com a alegria, com a felicidade. A felicidade pode vir de um deboche, a felicidade ilusória, aparente, pode vir de algo negativo, de ter humilhado o outro em público, de estar rindo que o outro caiu no chão, de qualquer coisa do tipo terrível. E como fazer da maneira correta, isso a gente aprofunda aqui. Você pode ir no nosso canal Sabedoria da Torá, nas playlists, vocês vão encontrar, cada playlist é uma série que a gente fez, e lá vocês vão ter bastante conteúdo. Estamos fazendo conteúdo ainda mais profundo e ainda mais detalhado sobre cada tema. Fizemos sobre 2 temas na parte exclusiva. Clica aqui embaixo, seja membro, confira lá. Assine pelo menos um mês, os senhores verão e não se arrependerão dos benefícios do material exclusivo para membros. Eu queria trazer esse shiur, essa aula de Torá do Rav Shai Oved. Ele explicou sobre mentalidade, sobre pensamento e como isso é tão importante, uma das faculdades do ser humano. É um dos poderes que Hashem deu para o ser humano, e de acordo com essa aula a gente vai entender que esse é o maior poder do ser humano, é a mente. É o que ele pensa. O que é pior? Cometer uma transgressão prática ou pensar que cometeu essa transgressão? Agora a gente vai descobrir com a aula do Rav Shai Ovad, mas eu queria ainda falar mais uma coisa com essa introdução, que depois que a gente estuda e se prepara para Rosh Hashanah durante um ano, se prepara para outro ano, passou outro ano, se preparou, assistiu aulas, estudou sobre o assunto e voltou sobre as coisas erradas que a gente falou agora, a gente reconheceu o que é o correto, que a gente deve se aproximar, o tipo de conteúdo que a gente deve estudar e trazer para nossa alma. E, por outro lado, a gente está aprendendo cada dia algo novo do que é nocivo, do que a gente deve se afastar, do que é prejudicial e tóxico para nossa alma. Logo, quando passam o Rosh Hashanah com essa preparação, outro, você cada vez mais se normaliza, se acostuma com as boas práticas, com os bons costumes, e cada vez mais se afasta dos maus, você vai se tornando outra pessoa. Isso entra no seu sangue de forma que no seu subconsciente você já está diariamente fazendo essa análise, ela vai acontecendo automaticamente na sua mente. É como se você instalasse um programa, um software no seu computador. Como se você colocasse um antivírus no seu celular. Ele verifica automaticamente, faz verificações automáticas. Tudo que entra no computador, você colocou um USB no computador, sobe uma janelinha falando: foi verificado, e esse dispositivo que você colocou tá limpo de vírus. Então não é diferente. Quando você conversa com alguém, o que sai da fala da pessoa e entra na sua menorá, que são os 2 olhos, as 2 narinas, os 2 orifícios, os 2 ouvidos e a boca. Então você fecha 7, que são os seus portões de comunicação
entre você, o que Deus te criou, o seu ser, e o mundo. Tudo que você vai chegando até você, as informações, através dos ouvidos, através dos olhos, através a boca não, mas o nariz sim. Logo, tudo que entra, esse antivírus automático, pum, 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 vai passando e vê o que presta e o que não presta. O que vale e o que não vale. O que você tem que se afastar, o que você tem que se atrair, se deixar levar por aquilo. Então essa preparação para Rosh Hashanah, ela é fundamental. Consumam conteúdo de preparação, ainda mais que agora véspera de Rosh Hashanah. Invistam horas, pelo menos nesse último momento antes de começar, enquanto você estiver fazendo comida, arrumando a casa, limpando, fazendo os preparativos necessários para Rosh Hashanah. Pega no alto-falante, coloca bem alto aulas de Torá, de preparação para Rosh Hashanah ou não, pode também ser sobre outros assuntos que você precisa melhorar em si, e isso vai ser a sua preparação para Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah nós vamos ser julgados, e tudo que a gente reconhece na gente como errado, depois que a gente estudou Torá, a gente entendeu o que tem na gente de errado, a gente entendeu que tem que mudar aquilo, abrir uma aula só sobre aquele tema e consumir aquele tipo de conteúdo que vai ser aquilo que vai dar o mérito para que todas as bênçãos e todos os livros bons que nós precisamos sermos escritos para Rosh Hashanah, o livro da vida, o livro do bom sustento, o livro de todos os tipos de bênçãos, de saúde, daí por diante, lá a gente vai querer ser escrito. Então a gente vai querer fazer o quê? Receber sobre si o que Deus mandou que nós sejamos. Deus falou, eu quero que você seja A. E por enquanto você é B. Por enquanto eu sou C. Eu preciso ser A. Então só de você estar conectado com essa tarefa de virar o A, você receber sobre si isso, Deus vai olhar para você com bons olhos e vai falar, esse daqui tem meus créditos, tem minha esperança, tem meu investimento, toma aqui mais um ano de vida, quer saber? Toma um bom carro, toma uma boa casa, toma bons utensílios, toma facilidade financeira, porque eu confio em você que você vai fazer o certo. E tudo que a Hashem nos dá é o melhor pra gente. Sendo uma quantidade grande ou pouca, no final das contas tudo é pro bem. Vamos começar o shiur. Vamos ver um pouco de todos os simanim que falamos na mesa de Rosh Hashanah. A gente pega a Tâmara e diz que seja da tua vontade, Deus Deus de nossos pais, que acabe com nossos inimigos, com nossos odiadores e todos os que buscam nosso mal. E tem também quem diga, seja da tua vontade, Hashem, nosso Deus, que se acabem os nossos inimigos, destrua seus odiadores, os odiadores do povo de Israel e também de Deus, e todos os que buscam nosso mal. Desapareçam os pecadores da terra e os perversos já não existam. Bendize a minha alma, Hashem, que Hashem fale bem da minha alma, né? Me dá uma bênção. Aleluia. E em tua bondade extermina meus inimigos e destrói todos que perseguem a minha alma, pois sou teu servo. Um enaltecimento final. Silicá. Pega a selga e diga com intenção contra os acusadores e forças do rigor, são os dinim, são as forças de acusação, que denunciam no alto, que vêm acusar os mecatregim lá no Shamaim. Que seja a tua vontade, Deus nosso Deus, Deus nossos pais, que se afastem os nossos inimigos, nossos odiadores e todos os que buscam nosso mal. Seja a tua vontade, Deus, que se afastem teus inimigos, teus odiadores e todos que buscam nosso mal. Afastai-vos de mim todos que praticam iniquidade, transgressões. A todos os transgressores afasta-lhes de mim. Pois Hashem ouviu a voz do meu choro. Afastai-vos de mim todos que praticam... Pois Hashem ouviu meu choro. Afaste-se de mim. Afastai daí. Aqui a tradução ficou um pouco estranha. Impurão, toquei, daí... Sai daí do meio dela, purificáveis que portais os utensílios de Hashem. Ok. Depois disso vai ser o Karti. Tem que pegar e ter a intenção, com a intenção contra as forças do mal criadas pelos pecados e pelas centelhas de desperdício de sêmen. Seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, que sejam cortados nossos inimigos, nossos odiadores e todos os que buscam nosso mal.
Você vê que vai voltando em si esse mesmo pedido, só que de formas diferentes. Então aqui também tem quem diga: seja da tua vontade, nosso Deus, que sejam cortados nossos inimigos, nossos odiadores e todos os que buscam nosso mal. Eleva a tua mão contra os que te odeiam e todos os inimigos sejam exterminados. O Krá, que é a abóbora para os faradim. Pegue a abóbora e diga esta prece, e quando disser que seja rasgado o mal do nosso decreto, tenha a mente do nome Krá. Krá é rasgar. Seja a tua vontade, Deus de nossos pais, que rasgues o mal do nosso decreto. Se tiver um decreto, que ele seja rasgado, e que sejam proclamados diante de ti nossos méritos. Olha que legal. Para ressaltar os nossos méritos e anular e rasgar os maus decretos. Beijana, Lúbia, Urúbia. Seja a vontade de Deus, Deus de nossos pais, que se multipliquem nossos méritos e que alegres nosso coração. Romã, pega uma Romã 12 e diga: seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, que sejamos plenos de mitzvot como Romã, que a gente tenha 613 sementes, que cumpramos 613 mitzvot, assim como tem 613 gargerim, sementes dentro da Romã. Que nós sejamos completos, né? Meleim, completos de mitzvot, Karimon, cheios, completos de mitzvot, assim como o Rimon é, 613. Cabeça de carneiro, hoje em dia é usado cabeça de peixe na nossa geração. Pegue a cabeça de carneiro e se não tiver, pegue uma cabeça de ave. Mas se não tiver a cabeça de carneiro, não diga e te lembrarás de nós pelo sacrifício de Yitzhak, nosso pai. E seu carneiro, mas apenas. Seja a tua vontade, Hashem nosso Deus e Deus de nossos pais, que sejamos por cabeça e não por cauda. Que sejamos como Rosh e não como Zanav, não como a cauda. E se tiver o carneiro acrescente, isso daqui é difícil, né? E lembra-te de nós pelo sacrifício de Yitzhak, Avino, nosso pai, que a paz esteja sobre ele, filho de Abraham, nosso pai, que a paz esteja sobre ele. Maçã com mel, da porco de vacho. Pegue a maçã cozida com açúcar e diga, não necessariamente cozida, depende da tradição. Seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, que se renove sobre nós um ano bom e doce. Que o ano que vai vir e vai se renovar sobre a gente seja bom e doce. Falar que é bom, pode ser bom, só que nem todo decreto bom é doce. Existem decretos bons que eles são amargos. A gente não quer decreto amargo, por isso a gente vai comer vacho, mel e tapuar e a maçã doce. Para lembrar que a gente quer doce e não amargo. Eu venho trazendo alguns exemplos do Tanar, exemplos um pouco complexos, sobre como fazer simanim, fazer alguns atos que eles equivalem a algo grande. Existe uma influência gigantesca. Um deles é que o rei David ele foi ungido com um chifre, que é um shofar, que foi posto dentro o próprio azeite de unção. E por esse motivo, como o chifre ele vem simbolizar a Imsheriut, a continuação de um reinado, então o rei David ele conseguiu reinar durante muito tempo. O filho dele reinou depois dele, Salomão. Já em contrapartida a outros reis, o Rav ele comparou que eles foram ungidos através de um azeite que estava dentro de uma lata. E por esse motivo eles não tiveram uma continuação, um prolongamento do seu reinado, porque não foi no chifre. O chifre simboliza. Então calma aí, o que tem a ver alguns símbolos? Pegar um objeto ao invés do outro? Qual a diferença que tem na prática? Calma aí, vamos ser lógico. Pô, você colocou dentro de um recipiente azeite e ungiu? Qual que é a diferença? A qualidade do azeite? Do azeite de qual fruto? Por que precisa ser de oliva? Poderia ser azeite de de um grão, de uma fruta, outra coisa. De gergelim poderia ser.
E qual a diferença do utensílio? Se ele for uma lata, se for uma garrafa, se for um chifre. No final das contas, a gente vê na prática que faz diferença. Não é à toa que os simanim que a gente utiliza na mesa de Rosh Hashanah são simanim específicos, e o que a gente fala, a gente vê o siman, segurar ele, que aqui no caso são frutos do solo e também da árvore, segurar, ter a intenção, falar com a intenção, esse hiratson, que seja da vontade de Deus, e comer ele, há uma influência fortíssima e poderosíssima. O Rav traz um outro exemplo de Irmiyahu, que queriam rebaixar Bavel. Bavel era Babel, que o império de Babel estava crescendo muito, muito. Então Irmiyahu falou, pega um pergaminho, escreve Babel e coloca embaixo de uma pedra, amarra, joga essa pedra no mar, e assim como vai sendo cada vez mais rebaixada no mar Babel, assim também na prática, no final, o reinado de Babel caiu. Olha que pesado, o que tem a ver uma coisa com a outra? É algo totalmente cabalista, é algo totalmente místico, sobrenatural. E assim, antigamente, os nossos gigantes da Torá atuavam com essas forças não convencionais. E agora vem trazer isso e atribuir para o nosso dia a dia. Tudo que o judeu faz, o judeu tem uma força muito maior de todos os atos que ele faz, o não-judeu também tem uma certa influência. Tudo isso é como simanim, tudo que o judeu faz. A maneira que ele fala, o jeito que ele age, o que ele pensa, tudo isso. Olha, a gente faz uma atribuição, assim como o Rav explica. Se a gente pega uma simples maçã, bota mel e fala que o nosso novo ano seja doce, os decretos sejam bons e doces, assim como esse mel e essa maçã, que é algo super aparentemente banal, aparentemente abstrato e desconexo, quanto mais o ato que um judeu faz. Porque lembrando que o judeu ele é a luz do mundo, ou ele deve ser a luz do mundo. Assim Deus criou o judeu para ser. Então cada ato dele, cada modo de expressão dele, o modo de expressão de amor pelo o que você ama, o que você fala bem, o que você eleva, o que você admira, né? E outras expressões, o que você se conecta, o que você gosta, o que você admira, tudo isso tem uma influência, uma força, como se fosse uma Kabbalah Maasit, como se fosse fazer Kabbalah prática, como se estivesse fazendo juramento com anjos, pegando anjos e fazendo ele trabalhar para você, tanto para o bem quanto para o mal, porque é algo muito, muito, muito importante. É um Kal Vachomer, né? No final das contas, é simplesmente um método de entender um tipo de lógica que é assim, e um simples ritual de frutas e verduras com um pedido simples para Deus já é algo tão central no judaísmo, já é algo que todo mundo tem tanta neurose, né? Falar, não compra, tem que saber se a maçã tá amarga ou se ela tá doce, porque a gente quer doce. A gente quer que o limão, que a romã também esteja doce. Como saber se está doce? Não comer pimenta. Não comer coisas pretas que arremetem à impureza, arremete à sujeira. Não comer coisas amargas. Não comer apimentado, porque tudo isso pode arremeter a um ano com decretos apimentados, coisas não boas, Deus nos livre. Então comer tudo doce, comer tudo com pouco sal para não ficar muito salgado também. Obviamente, tipo, eu tô falando aqui os exageros, né? Que tem gente que chega até esses níveis assim de vir uma neurose. Não precisa chegar até lá, mas quem é neurótico também, beleza, tá tudo bem. Não tô brigando com ninguém aqui, só tô falando que tem a base e tem o limite. Mas a gente quer trazer aqui o quê? Que se a pessoa ela se importa tanto com esses símbolos que são pequenos perto dos nossos atos, são pequenos perto do que... Como é que a nossa casa está construída? O que tem na nossa sala que é o centro da sala? Ah, uma estante de livros de Torá. Calma aí, o que você faz do seu tempo livre? Ah, abre aulas de Torá e seus filhos juntos vêm? Ou o oposto? Você pega o que? Você programa um momento de família, você vai no túmulo de um justo,
Você vai na casa de algum amigo que lá tá tendo uma aula de Torá e seus filhos vão e vem aquele evento, vem o que você admira? Ou será que você tá indo no estádio de futebol, gritar e pular e dar mortal e xingar e sair na briga contra a torcida inimiga? Esse é o seu modo de comunicação com o mundo, esse é o seu canal. Você tá usando disso pra quê? Muito mais do que simples simanime. Esses simanime, eles ficam pequenos, viram nada. Comer uva, desculpa, uva não, comer limão, comer maçã, pegar o carte lá, a selga, alho poró, pegar tudo, fazer um hiratsune e comer, que, né, a gente vê isso como algo grandioso. O Rav traz que os nossos atos nesse mundo, principalmente dos judeus, são poderes. É como se tivesse o poder de levantar um prédio. Você vai fazer o que com esse poder? Vai levantar esse prédio, você vai salvar pessoas? Ou você vai matar pessoas através desse grande poder? Então, matar e salvar são os poderes que nós temos aqui, através da nossa fala, através do que a gente admira, através do que a gente gosta, através do que pro nosso dinheiro vai. Seu dinheiro vai para quê? Para que seu dinheiro vai? Ele é gasto para quê? Com o quê? Cada um faz sua reflexão, seu dever de casa. Você sustenta estudo de Torá? Você compra livros de Torá? Você consome conteúdo puro de santidade? Ou esse dinheiro acaba indo para outros, né, outros locais aí de nem tanta santidade assim, se assim a gente pode dizer. Então fica uma reflexão de Rosh Hashanah, que a gente consiga trazer pra gente essa nova visão. Que a gente faça uma introspecção e mude a essência, não só a aparência. Não adianta só parecer que estou fazendo o ritual de acordo com o livro correto, de acordo, assim como está escrito 1 a 1 no livro, eu estou fazendo direitinho, tudo como está. Mas e a sua essência, o seu dia a dia? Quem você é? E o que você gosta? Não é só uma noite, um momento de 10 minutos e depois você passou meia hora ali de momento de ritual, você fala, ai, pronto, meus decretos foram anulados, o ano novo agora tá bem decretado, eu vou voltar pro meu dia a dia normal. Eu vou continuar admirando tudo que tem de pior. Eu vou continuar me vestindo. Como eu não vou nem exemplificar. Eu não vou nem adjetivar. Eu vou continuar sendo a porcaria que eu sou, mas o que importa? Meia hora eu fiz o ritual, acabou. Fiz o ritual assim como tá no Siduro. Tá no Siduro? Assim eu fiz o ritual, tô salvo. Acabou. Assim como a gente viu no PDF aqui há pouco tempo, fiz bonitinho. Tudo doce. Na minha mesa, tudo doce. Arroz doce, feijão doce, carne doce, tudo doce. Zero pimenta, pouquinho sal, doce, tudo doce. Aí começa o ano, começa o dia a dia. Qual que é o seu foco? Você está preocupado em trabalhar para gerar valor, para resolver o problema dos outros? Ou você só quer que o cliente se exploda, quer encher o teu bolso de dinheiro e culpar esse, culpar aquele? Não, a culpa não foi minha, a culpa foi do gerente, a culpa foi do funcionário, a culpa foi daquela empresa, a culpa foi... Você tá dando um serviço para beneficiar o teu cliente? Ou você tá enganando e tentando só passar o tempo de modo a não prestar o serviço ou fabricar o produto que você precisa? É duro, não é fácil, mas essa é a visão correta da Torá. Vamos continuar, vamos ver o que o Rav tem mais a nos ensinar. O Rav dá o exemplo de um simples levantar um copo para beber água. A gente, nós como seres humanos, imaginamos, qual que é a diferença? Qual que é o problema? Se eu pegar o copo assim, se eu pegar o copo assim, se eu pegar o copo assim e beber, qual que é a diferença? O Rav diz que o que acontece é que a gente, da nossa mente, está totalmente desconectado do mundo da verdade, como é que funciona. Então tem diferença a gente levantar um copo, qual o tipo do copo, quanta água vai ter, como vai beber. Tudo isso tem influência lá em cima. Tudo isso. A forma que come, a forma que fala, a forma que se expressa, a forma que se veste, tudo que parece um detalhe supérfluo
é algo que faz diferença muito forte nos mundos superiores, como a gente quase explica toda a aula, é como a estrela de David. Assim como a gente influencia para o céu, dessa forma volta do céu como decreto para a gente, sendo decreto doce ou amargo. Então aprendemos dos sábios da Torá que em Rosh Hashanah em específico é um dia que devemos cuidar muito dos nossos pensamentos. Através do pensamento, criamos Metziut, criamos realidade. O Rav trouxe o exemplo de Elisha. Elisha Anavi foi o discípulo depois de Elial Anavi. Elisha, antes de morrer, ele pegou um arco e flecha e pegou junto com o rei de Israel. Ele falou uma frase com a intenção, Elisha teve a intenção dele, a mente, de destruir o reinado inimigo, e os dois atiraram a flecha, e assim o reinado inimigo caiu. Os explicadores da Torá dizem que foi a intenção, a mente pura de Elisha, que estava diretamente conectada com Deus, estava conectada com Olam Emet, com o mundo da verdade, e por esse motivo, na hora, o que ele pensou foi lá para cima e voltou e aconteceu na prática. E Rosh Hashanah, como é o dia do julgamento, é óbvio que tem um peso, tudo que a gente está pensando durante todo o ano, só que o Rosh Hashanah é multiplicado por 10 milhões, a gente pode dizer. E como o nosso pensamento cria realidade, devemos ter focado, pensamento travado só em coisas relevantes. Pensa como você vai produzir melhor o que você trabalha, como você vai produzir melhor o seu produto, como você vai atender melhor o seu cliente, como que você vai educar o seu filho, como você vai melhorar a sua relação com a esposa ou com o marido, como você vai resolver problemas, talvez familiares, talvez de amizade, talvez com seu chefe. Pensa em coisas boas, pensa em coisas que desenvolvem. Sempre que a cabeça puxar para algo que é vão e vazio, para algo que tá ligado a uma música que não tem nenhum sentido, para um jogo, para, sabe, nada que tenha essência, se afasta, tenta limpar a mente disso e afastando da cabeça cada vez mais esse tipo de pensamento. Eles vão ser intrusivos, eles vão ser invasivos, e justo a má inclinação vem para te pegar para ela, porque é através da mente que o bicho vai conseguir te pegar. Ele não vai te convencer de fazer algo de errado, de convencer de algo fútil, de uma hora para outra, do nada. Ele primeiro vai te convencer na mente. Quando você ficou naquele pensamento e obteve o prazer dele, aí depois aquele veneno se espalha pelo corpo e automaticamente o próximo passo é transformar aquilo na prática. Mas o que o Rav está explicando é algo que vai muito além. Não só da sua própria... Não só que o pensamento vai virar fala e depois ação, mas que no mundo, de modo geral, no outro lado do mundo, o que você está pensando vai fazer diferença. É algo muito elevado e a gente tem que entender a importância disso para termos, no final das contas, um ano bom. É isso que a gente quer. A gente quer ter um bom ano. Então a gente está entendendo a essência da coisa. A gente está entendendo a maneira verdadeira de como alcançar isso e não da maneira supérflua e aparente que depois a pessoa vem e fala: poxa, eu fiz tudo conforme estava escrito no livro e não deu certo. Como pode ser? Então aqui a gente está trazendo da maneira verdadeira. Ter pensamentos bons, que vai ter boa saúde para todo mundo, para o povo de Israel, para os que estão doentes, para os que estão feridos da guerra, para os que estão sequestrados, eles vão se libertar, para os que estão doentes vão se curar. Que não vão ter mais separações entre marido e mulher. Que o povo de Israel, que os Bnei Noach vão ter bênçãos, vão ter uma relação boa entre marido e mulher, que vão ter shalom bait, que vão ter sucesso na relação matrimonial, que a educação dos filhos vai ser maravilhosa, vai ser boa. E não entrar em medos, em pensamentos de temor, do que pode acontecer. Ah, meu ano vai ser assim porque eu fiz tal coisa. Ah, acabou pra mim. Não. Afasta de tudo que tem temor, todo tipo de preocupação, tudo que não tem necessidade. Em Rosh Hashanah não é bom. Só focar a mente no que tem de positivo em bons pedidos. Vamos terminando mais um estudo muito legal sobre Rosh Hashanah, agora em véspera de Rosh Hashanah.
Que todos nós possamos nos preparar, ter bons decretos, ser assinados e inscritos no livro da vida, no livro da saúde, do Shalom Bait, que possamos ensinar, ter Hinur Eladim, educar nossos filhos para o caminho correto, que possamos ser escritos e carimbados em todos os livros que são positivos e das bênçãos, e sejamos apagados e rasgados de qualquer livro que seja ruim, negativo, se Deus quiser. Tudo de bom, pessoal, e até o próximo estudo.